Vocês já se perguntaram do que uma mulher que tem ciúmes do próprio filho, praticamente uma obsessão por ele, é capaz de fazer? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Carolina Flores Gomes, uma ex-miss mexicana que foi vítima de um crime terrível que foi arquitetado por sua própria sogra. Os momentos finais de Carolina foram registrados por uma câmera e as imagens chocaram quando vieram à tona. Esse caso vem gerando uma enorme repercussão no México e hoje eu trouxe a história completa a respeito dele para vocês. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Carolina Gomes. Pessoal, esse caso ele é surreal, assim, eu acho que eu nunca trouxe um caso nesse sentido aqui para vocês. Ele é um caso que vem repercutindo bastante lá no México e alguns países ali, né, que fazem fronteira. Eu não sei se vocês tinham conhecimento a respeito dele, mas hoje aqui eu trouxe para vocês todas as informações disponíveis até o momento. Bom, e aproveitando, eu peço para vocês que, se gostaram do meu conteúdo, deixem um like, um comentário e, se possível, hype esse vídeo que me ajuda demais aqui, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Carolina Flores Gomes nasceu em 4 de abril de 1999 em Ensenada, uma cidade costeira com quase 700 mil habitantes, localizada na Baja Califórnia, no México. Pessoal, aqui ó, algumas pessoas, né, aqui no Brasil, ao invés de falar Baja Califórnia, fala Baixa Califórnia, mas eu vou me referir como Baja Califórnia mesmo, tá? No ano de 2017, aos 18 anos, a Carolina conquistou o título de Miss Teen Universe Baja Califórnia, representando o seu estado em concursos nacionais. A trajetória nos concursos de beleza e trabalhos como modelagem lhe rendeu bastante visibilidade. Devido a isso, ela conseguiu bastante seguidores nas redes sociais, onde costumava compartilhar seu estilo de vida, paixão pela moda e momentos pessoais. Além de construir uma carreira nesse mundo da moda, a Carolina também construiu uma família. Ela era casada com Alejandro Sanches e, em 2025, ela deu à luz a uma menina que, na época dos fatos em que tudo aconteceu, tinha 8 meses de idade. A vida de Carolina parecia seguir um caminho de realizações pessoais e maternidade. Ela havia deixado para trás os holofotes dos concursos e se dedicava à formação da família no apartamento onde morava com o marido e a filha pequena. Esse apartamento está localizado no bairro de Polanco, na cidade do México, uma região considerada uma das mais seguras e exclusivas da capital mexicana. Nas semanas anteriores ao crime, Carolina continuava ativa nas redes sociais como de costume. De acordo com reportagens baseadas em informações da família e da investigação, não havia indícios públicos de ameaça iminente ou qualquer outro problema que pudesse indicar algo grave. Na noite de 15 de abril de 2026, uma quarta-feira, a Carolina estava no seu apartamento junto com o marido Alejandro Sanches, a filha de 8 meses do casal e a sogra, Érica Maria Herrera. Em dado momento da noite, a Carolina e a sogra conversavam na sala. Depois, Carolina foi até um dos quartos do apartamento. A sogra foi atrás dela e, quando a Carolina se abaixou para pegar algo no chão do quarto, a sogra puxou uma arma e realizou múltiplos disparos contra Carolina. Alejandro, o marido de Carolina, entrou no apartamento com a filha no colo assim que ele ouviu o barulho. Ele estava no corredor do prédio, bem na frente dali de onde dá acesso ao seu apartamento, quando tudo aconteceu. Ao ver a esposa ali caída no chão do quarto com múltiplos ferimentos, ele perguntou para a mãe dele o que ela havia feito. Ao passo que a mulher respondeu, olha só pessoal, ela disse o seguinte, a Carolina me irritou, ela te roubou de mim. Sim pessoal, a mulher tinha tantos ciúmes do filho que foi capaz de ir lá tirar a vida da esposa dele, com ele ali próximo, bem perto, e a filhinha dele pequena ali também. E pessoal, tudo isso que eu narrei aqui, né, a respeito da sogra, do crime, tudo que aconteceu, isso foi filmado por uma câmera que estava ali no apartamento. Eu vou colocar as imagens aqui agora, né, e vou meio que dando uma narração aqui para vocês, só que uma parte dela eu tenho que cortar, vocês sabem por quê, né? Então a gente vai colocar isso aqui e assim, para a gente conseguir ter um entendimento melhor da dinâmica do crime. Ó pessoal, esse aqui é o vídeo, tá? Eu tô com ele aberto aqui no meu computador. Eu vou fazer um react rápido dele, é rapidinho, ele já é um vídeo curto, tá? E eu vou ter que cortar algumas partes aqui, porque eu expliquei para vocês, né, que mostra uma coisa sensível. Essa marcação aqui, esse arroba, eu não sei se é um Instagram, o que que é,
eu acho que é quem teve acesso ao vídeo primeiro. Então a pessoa colocou isso aqui meio que como se fosse tipo, o vídeo me pertence. Eu não entendi direito o que aconteceu. Eu sei que eu não consegui achar um vídeo sem isso, tá? Se vocês quiserem seguir no Instagram, eu acho que isso aqui é um Instagram, então vocês podem ir lá se quiserem, tá? Bom, eu vou soltar o vídeo aqui e vou fazendo uma narração rápida aqui pra vocês, tá bom? Bom, aqui como vocês podem ver, né, a Carolina tá de roupão. Aí tá a sogra dela aí atrás. A Carolina procura alguma coisa aqui nesse outro cômodo, né? E a sogra tá indo atrás. A sogra aqui, ela já tá na má intenção. Aí quando a Carolina chega no quarto e ela se abaixa, pessoal, é nesse momento que a sogra, ela tira a arma ali, né? E realiza os disparos. Essa parte aqui, eu vou ter que cortar ela. Eu não posso deixar aqui, vocês sabem por quê, né? A plataforma, ela não permite. Eu posso ser punido por isso, tá? Mas assim, não mostra nada, não mostra nada. A única coisa que dá para vocês verem é a sogra tira a arma, é realizado o primeiro disparo, a Carolina dá um grito e depois a sogra dá vários disparos na sequência, tá? É praticamente isso que acontece. Bom, eu vou cortar o vídeo aqui e eu já vou para a parte, né, na hora que o Alejandro aparece ali no apartamento. Bom, pessoal, esse aqui é o momento, né, que o Alejandro aparece com a filha no colo e aqui eles têm um breve diálogo. É onde a Érica, a mãe dele, né? Ela fala as coisas aqui pra ele, ó. ¿Qué fue eso? Me dijiste loca. Nada, tú me dices loca. ¿Qué te pasa? No que mi familia. Tu familia es mía. Tú eres mío y ella es. Bom, pessoal, esse foi o vídeo ali, né, que registrou tudo o que aconteceu, o crime, os momentos finais da Carolina, a reação do Alejandro quando ele viu o que tinha acontecido, o pequeno diálogo ali com a mãe dele, e o vídeo ele termina nisso. Certamente essa câmera gravou muito mais tempo, só que é só isso que foi liberado, tá? E quando esse vídeo veio à tona, aí vocês já sabem, né, que teve uma grande repercussão, isso aí se espalhou rapidamente pela internet. Eu inclusive tive conhecimento desse caso através desse vídeo que chegou para mim ali na internet. E assim, muita gente que assistiu o vídeo achou estranho a reação do Alejandro, né, como ele se comportou ao ver a esposa ali ferida, né, já sem vida ali do lado, que ele teve uma reação meio assim, muitas pessoas acharam estranha, sabe? Não sei se o choque foi tão grande que ele não soube como reagir, mas pareceu até que ele estava um pouco calmo, como vocês viram ali no vídeo. E como eu disse, essa câmera ela deve ter filmado bastante coisa, mas não dá para saber o que aconteceu depois, como que o Alejandro ele agiu ali, né, bem naquele momento depois, porque só foram liberados 40 segundos, se não me engano, 44 segundos do vídeo. E além dessa reação que o Alejandro teve, eu vou continuar a narração aqui do vídeo para vocês, dessa história, e vocês vão ver como que as coisas meio que foram complicando para ele, porque a reação dele posteriormente também não foi uma reação assim, como que eu posso dizer, genuína, né? Uma reação que a maioria das pessoas teriam, pelo menos eu acho. Bom, após o crime, né, a Maria, a sogra da Carolina, ela fugiu do local, mas o Alejandro, né, ele permaneceu ali no apartamento junto com a filha pequena. Ele só comunicou às autoridades e ligou para o serviço de emergência só no dia seguinte, no dia 16 de abril de 2026. Isso mesmo, ele ficou ali no apartamento junto com o corpo da esposa, né, e a filha dele por várias horas e ele só decidiu comunicar à polícia no dia seguinte. Mas eu já vou falar para vocês o motivo que o Alejandro alegou para ele ter feito isso. Esse é o primeiro depoimento, né? O Alejandro ele afirmou ali que foi a sua própria mãe quem realizou os disparos contra a sua esposa. Ele disse, né, que não comunicou às autoridades de imediato porque ele temia que ele fosse considerado o principal suspeito do crime. E com isso, né, a filha dele, a filhinha dele pequena, ela seria levada para uma instituição. Segundo ele primeiro ele queria ajeitar as coisas ali, né? Ele queria deixar tudo pronto para caso ele de fato fosse considerado suspeito e fosse levado para a polícia, para que a filha dele, ela primeiramente ficasse segura. Então, durante o tempo em que ele ficou ali com o corpo da esposa no apartamento, ele ligou para os familiares mais próximos para comunicar o que havia acontecido. Um desses familiares foi a Reina Gomes Molina, que é a mãe da Carolina e a sogra do Alejandro. Ela confirmou essa versão, né, que o Alejandro deu para a polícia. Ela confirmou que isso de fato era verídico. O Alejandro também gravou alguns vídeos onde ele dá orientações sobre os cuidados com a filha, como alimentação, que horas ela costuma dormir e demais cuidados.
O objetivo dele com esses vídeos é que, se caso ele fosse detido como suspeito, o familiar que ficasse com a menina saberia exatamente o que fazer para cuidar dela. Em resumo, os vídeos eram instruções básicas de como cuidar da menina. O Alejandro gravou esses vídeos algumas horas depois do crime ter ocorrido, enquanto ele ainda estava ali com o corpo da Carolina no apartamento. Perguntado pelos policiais sobre qual era o paradeiro da Érica Maria Herrera, a mãe dele e a responsável pelo crime, o Alejandro disse que não sabia. Ele disse também não saber como a mãe dele conseguiu uma arma, já que, segundo ele, ela não possuía uma. O Alejandro disse aos policiais que ele e a Carolina moravam em Ensenada, mas que decidiram se mudar porque a mãe dele, que também mora em Ensenada, vivia se intrometendo na vida do casal e isso gerava conflitos entre ela e a Carolina. Eles então se mudaram para a Cidade do México, capital do país, e após isso, a Érica passou a acusar a Carolina de ter separado ela do Alejandro. Em sua cabeça, a Érica acreditava que a Carolina tinha roubado o filho dela e levado ele para longe de propósito. E de fato, pessoal, a cidade de Ensenada, ela fica bem longe, ali da capital do México. São quase 3.000 quilômetros, tá? Não que isso seja um motivo para que a mulher tenha cometido o crime, mas eu queria só deixar aqui para vocês, mostrar a distância aí, como vocês podem ver no mapa. Então, para mostrar para vocês que realmente é bem longe e que parece que eles queriam sossego da Érica, então decidiram ir para um lugar bem afastado. Bom, dias antes do crime, a Érica ela teria ligado para o Alejandro dizendo que ela estava com muitas saudades, muitas saudades deles e queria visitá-los. O Alejandro, então, ele teria conversado com a Carolina, perguntado se estava tudo bem. E o casal, eles concordaram em receber a Érica no apartamento. Como eu já disse anteriormente, a Carolina e a sogra, elas não se davam muito bem, mas ninguém imaginaria que a mulher, ela iria levar uma arma consigo para tirar a vida da nora. A gente sabe, pessoal, que conflitos e desentendimentos familiares é muito comum em várias famílias, mas a maioria das pessoas não esperam que algo desse nível aconteça. Bom, como o Alejandro só entrou em contato com as autoridades no dia seguinte para informar o que tinha acontecido, obviamente, quando os paramédicos chegaram, a Carolina já estava sem vida. Desse modo, os profissionais declararam o óbito dela ali mesmo no local. O corpo da Carolina ele foi levado para uma autópsia que constatou que haviam pelo menos 6 perfurações em seu corpo ocasionadas por disparos de arma de fogo, incluindo na cabeça e no tórax. A causa do óbito foi dada como uma grave hemorragia devido aos ferimentos. O segurança do prédio declarou à polícia que não ouviu nada de estranho e que só ficou sabendo do ocorrido quando a polícia chegou ao local após terem sido chamados pelo Alejandro. De acordo com algumas fontes, alguns vizinhos ouviram o som dos tiros, mas não acharam que fossem tiros e por isso não ligaram para a polícia. O Alejandro ele só não foi detido como principal suspeito pelo crime por causa da câmera que estava no apartamento e registrou tudo. Então, quando a polícia viu as filmagens, eles viram que tudo que o Alejandro havia falado era verdade. Essa câmera, pessoal, que estava no apartamento, ela era uma câmera que ajudava a Carolina e o Alejandro a monitorar a filha quando ela ficava na sala e eles estavam em outro cômodo. Érica, certamente, ela não sabia sobre essa câmera, pois se ela soubesse, ela muito provavelmente teria cometido o crime em um lugar onde a câmera não conseguiria registrar. A arma do crime, uma pistola 9mm, foi encontrada no apartamento do casal e levada para a perícia. Também foram encontrados 7 cartuchos ejetados e 4 balas deformadas. Bom, apesar do Alejandro ter provado que não foi ele o responsável pelo crime e ter dado uma justificativa do porquê ele ficou com o corpo da esposa ali no apartamento por horas antes de comunicar às autoridades, é muito provável que ele responda por negligência. Quando um crime acontece, a pessoa que estava ali, que presenciou o crime, que é uma testemunha importante, ela tem que comunicar às autoridades imediatamente para que as investigações se iniciem o quanto antes. Além disso, há a possibilidade da Carolina ter ficado viva por algum tempo ali, depois do ataque. E como o Alejandro não ligou para as autoridades de imediato, ela não recebeu o socorro rápido que talvez poderia salvá-la. A família da Carolina, eles declararam que esperam que pelo menos o Alejandro ele responda por negligência. Algumas pessoas desconfiam que o Alejandro ele só comunicou às autoridades no dia seguinte para que a mãe dele conseguisse um tempo bom aí, para fugir.
Uma outra coisa, pessoal, que aconteceu que eu acho que vai complicar, né, a situação ali do Alejandro, foi um fato ali bem bizarro, tá? Ele admitiu isso já, tá bom? Ele usou o cadáver da esposa para alimentar a filha, quando a filha dele começou a chorar com fome ali. Então assim, quando a filha dele começou a chorar, né, e ele meio que ali, segundo ele, meio desesperado, sem saber o que fazer, ele pegou, né, o cadáver da esposa que estava, se eu não me engano, virado de barriga para baixo, ele virou esse cadáver, colocou a criança ali do lado, virou ela e tentou amamentar. Eu não sei, né, não achei outras informações se ele conseguiu ou não, mas por fim ele admitiu isso aos policiais. Para ser sincero, eu nem sei se isso seria um crime, né, mas que é uma coisa bem bizarra, mórbida aí, isso de fato é. Então, meio que seguindo todos esses fatos, né, é muito provável que talvez o Alejandro ele responda por alguma coisa. Esse caso, como eu já falei para vocês, pessoal, ele teve uma enorme repercussão ali no México, né, e depois, assim, praticamente pelo mundo. Vários meios de comunicações e diversos países fizeram uma reportagem sobre ele. O que mais chocou as pessoas, né, que acompanharam esse caso foi a frieza da Érica, que mesmo ali, depois de ter cometido o crime, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Falando na Érica, pessoal, ela ficou foragida aí por alguns dias, né? Eu acho que mais especificamente umas 2 semanas. As autoridades mexicanas, eles ficaram em alerta máximo e vários agentes que atuam nas fronteiras, aeroportos, portos e tudo mais, eles foram todos notificados. Assim que a Érica fugiu, as autoridades, eles já acreditavam que era muito provável que ela já tivesse fugido do país ali pela fronteira sul, entrando na Guatemala ou Belize, mas isso ainda era incerto, eles não tinham certeza. Foi então que, no dia 30 de abril, após uma operação policial liderada pela Interpol, Érica Maria Herrera, de 63 anos, foi presa em Caracas, capital da Venezuela. Ela havia fugido pela fronteira sul do México, passando por vários países até chegar na Venezuela. Não se sabe se ela tinha a intenção de permanecer no país ou se ela ainda iria fugir para outro local. Agora, a Justiça do México pedirá a extradição dela para que ela possa ser julgada pelo crime lá no país. O funeral e enterro da Carolina, ele ocorreu no dia 20 de abril de 2026, lá na cidade natal dela, em Ensenada, na Baixa Califórnia. A cerimônia ela ocorreu no Panteão Jardim Modelo e contou com a presença de familiares, amigos e membros da comunidade local, que se despediram da jovem que era muito querida na região. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse caso. Eu achei ele bem absurdo. Eu acho que eu nunca trouxe aqui um caso para vocês assim, seguindo, né, essa dinâmica desse crime, uma sogra cometendo um crime desse. Eu agradeço a todos vocês por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.